Perguntar, Luiz, qual é o maior erro das pessoas? E quando eu digo pessoas, eu não tô falando só de atleta. Os atletas também. Pra mim, os atletas, isso é um erro até mais grave. É que as pessoas treinam muito aleatório. Tipo, o cara chega lá, vê o que vai fazer no escolhe os dia. exercícios, cada dia faz um exercício diferente, aí olha na internet um exercício legal e coloca no treino. Assim, o exercício, a rotina do treino, ela não tem muita relação com o que tu precisa individualmente, entende? E eu sou um cara que eu digo assim, cara, o seu físico, ele não é uma árvore. Não tem que crescer um galho para cada lado. Você tem que podar dentro daquilo que você precisa melhorar. Então a gente precisa analisar estrutura óssea. Por exemplo, uma mulher, ela tem as pernas longas ou tem as pernas mais curtas? Ela tem o tronco mais longo ou o tronco mais curto? Isso vai mudar o que a gente precisa trabalhar para levar uma proporção física melhor e quando a gente fala de atleta, para enquadrar melhor na categoria. Sim. Né? A gente, por exemplo, uma biquíni ela vai ter muito mais vantagem tendo uma perna mais longa do que uma perna mais curta. Por quê? Porque a biquíni não pode ter tanto arredondamento na perna quanto a wellness precisa ter. Né? E isso influencia na prescrição. A mesma coisa para o homem. Então a gente precisa dizer assim, cara, eu preciso olhar para esse físico e privilegiar alguns grupos musculares com volumes de treino maiores, com mais exercícios do que outros. Porque assim, o grande erro de todo mundo também é querer melhorar tudo ao mesmo tempo. Sim. Não melhora. Eu quero melhorar minhas costas, meu ombro, meu braço, meu bíceps, meu tríceps. Só se você for muito magro. E mesmo assim, ainda tem limite. Cru, né? Exato. Cru. O iniciante ele tem um limite de ganho de massa muscular, o avançado também. Eu costumo dizer sempre assim, cara, você quer construir uma casa. Beleza, a gente quer que a casa seja massa, mas por onde você quer começar? Porque a minha quantidade de tijolo que eu tenho hoje é limitada. Eu só consigo fazer a sala e a cozinha. Mas se tu quiser que eu faça a sala, a cozinha, o quarto, o banheiro, a despensa, não vai dar, não tem tijolo suficiente. Assim é a massa muscular. Luiz, qual a melhor forma de periodização de treinos? Uma pessoa que quer diminuir BF, qual a melhor periodização de treino? Cara, isso é legal, né? Porque assim, existem o que a gente chama de modelos de periodização. Aí a gente tem a linear, né? A periodização linear reversa, ondulatória. E a gente chama isso de modelos de periodização. E o que é que você está vendo cada vez mais? É que os modelos em si de periodização, eles são coisas muito engessadas. E que a manipulação da periodização de forma orgânica, ou seja, você manipular de acordo com a resposta individual, é mais efetivo. Então, assim, eu não uso modelo de periodização. Eu faço periodização, mas não dentro de um modelo. Então, é aquele negócio assim, 6 uma semana, 8 na outra, 12 na outra, 20, né? Periodização linear. Ou linear reversa, começa 20. A gente vê que isso não é tão efetivo como modelo, engessado. É sempre assim. Tanto que tem um artigo legal que comparou assim, 4 semanas de força, 4 semanas de hipertrofia e 2 semanas de potência versus misturar tudo na mesma periodização. Os caras faziam força, hipertrofia e potência na mesma sessão de treino durante o mesmo tempo. 9 semanas, se não me engano. O que é que deu mais resultado de hipertrofia? Misturar tudo. Fazer essa combinação do que fazer os blocos engessados de periodização. Sim. Outra coisa legal, deload. As pessoas têm muito engessado assim. Faz 4 semanas, faz o deload. Ou então faz uma fase de choque e faz o deload. O cara predetermina que em 4 a 6 semanas ele vai lá e vai ter que fazer uma semana de deload. Teve um artigo que fez isso. O que é que ele fez? 9 semanas de treinamento contínuo sem fazer deload versus 4 semanas, deload, depois mais 4 semanas. O que é que eles viram? Em resultado da hipertrofia, mesmo resultado. Fazer ou não fazer o deload. O que é que eles viram? Que os sujeitos que fizeram deload não tiveram ganhos tão bons de força. Por quê? Porque o que é que eles perceberam? Que aquela semana de destreinamento prejudicou o ganho de força a longo prazo. Por quê? Porque aquele deload não era necessário para aqueles caras ainda. Então, assim, o que é que eles estão querendo dizer? Não é que deload não funciona. É que o deload tem que ser aplicado quando o cara precisa do deload. Ele realmente precisa. Não pode ser pré-determinado. Ah, não, tu vai fazer 4 semanas de deload. Não pode ser pré-determinado. Tem que ser ajustado com a necessidade. Lembra das perguntas que eu falei? Tá dormindo bem? Tá progredindo carga? Mano, se tá tudo ok, pra que fazer deload? Ou então, por exemplo, pro meu público. As pessoas que não são atletas. Cara, quantas dessas pessoas treinam 5 vezes por semana? Não treina, velho. Às vezes o cara vai 3, aí na outra semana o cara, eita, não consegui essa semana. Aí o cara vai lá e programa um deload para um cara que não tem regularidade. Desnecessário. Né? Desnecessário. Na minha consultoria para pessoas normais, eu muito pouco prescrevo deload. Muito pouco. E as pessoas não deixam de evoluir por causa disso. Por quê? Porque eu sei que vai ter semanas que o cara vai fazer menos. O cara meio que vai fazer um deload forçado, porque não tem tanta disciplina assim. Entende? Então não tem para que eu fazer pré-determinado, por causa de um modelo de periodização, pegar e colocar o deload obrigatório. Isso representa, por exemplo, nesse estudo, representou regressão nos níveis de força. Porque o deload não era necessário. Então assim, não existe melhor periodização.
Quando a gente vai olhar para... Ele falou emagrecimento, né? Perder BF. O que ele falou para emagrecimento tem uma coisa legal. Muita gente acha que treinar com mais repetição é melhor para emagrecer. Sim. Mais metabólico. Mais metabólico, né? Até porque eu não gosto de usar esse termo metabólico e tensional. Não existe essa divisão dentro do treinamento, porque o treino ele é metabólico e tensional do mesmo momento. As coisas acontecem ao mesmo tempo, não existe nada que foi assim, como é que eu determino que um treino é tensional? Sei lá, eu boto muito peso, ou eu faço uma sessão de isometria, enfim, não dá para determinar o que é tensional, o que é metabólico. Isso nunca foi verificado, na ciência isso não existe, né? Essas terminologias elas são mais didáticas. Eu gosto de falar assim, alta intensidade, baixa intensidade. Volume alto, volume baixo. Tensional metabólico, eu não gosto de usar esses termos porque as coisas que acontecem juntas, não dá para separar. Não dá para você dizer assim, agora o treino deixou de ser tensional e agora o treino passou a ser metabólico. Não existe forma de aferir isso. Então é anticientífico. Então assim, o que é que se viu? Por exemplo, que o treino com alta intensidade gasta mais calorias do que o treino de baixa intensidade. Então pode ser um norte, né? Trabalhar com intensidades mais altas, ou não deixar a intensidade alta de lado, porque se viu que gasta mais caloria no treino de alta intensidade do que de baixa, que é uma coisa contraproducente. A maioria das pessoas pensa o contrário, acha que é melhor fazer mais repetições, né? Então assim, eu costumo dizer, não existe treino de hipertrofia nem de emagrecimento. Todo treino gera hipertrofia. Uns treinos geram mais, outros menos. Por quê? Porque está comendo mais ou comendo menos. Então o treino é sempre de hipertrofia. A dieta é que vai definir se você vai secar ou não. Mas a periodização a gente faz, obviamente, está comendo menos, volume mais baixo, intensidade mais alta, faz mais cardio, mas é por aí. Não existe melhor modelo de periodização.